Examinando as Escrituras, vamos ler o livro do Apocalipse, no capítulo 20. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta, para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Em seguida, vi alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então nós retornamos aqui ao início do capítulo 20 do Apocalipse para enfatizarmos esta questão da responsabilidade pessoal e da capacidade dada por Deus a nós, seres humanos, na criação, para termos a condição de administrarmos a terra junto com Deus, como, por exemplo, ao Deus dar ao homem a incumbência de nomear todas as coisas na terra, os animais, as coisas criadas, demonstra ali que Deus, ao criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, deu a ele todas as capacidades de decisão, de escolha, de formular intenções e de dialogar com Deus, como o pai vai dialogar com o filho e vai compartilhar com ele a terra, a sua terra, porque o filho é herdeiro. O filho tem uma participação direta. A vitória, o desenvolvimento da terra, as coisas estando em ordens, as coisas funcionando bem, agradam ao pai e devem também trazer alegria aos filhos, pois também têm os mesmos propósitos de amar, de ver as coisas sendo bem feitas, de verem as pessoas felizes. Assim como Deus nos quer bem, nos ama, Deus é bom o tempo todo, nos quer ver vivendo nesta terra em paz, e a terra tendo alegria, as famílias, as crianças brincando, sorrindo, os homens, as mulheres vivendo juntos, vivendo em harmonia. O propósito de Deus também passa a ser o nosso propósito. Nós vemos aqui o capítulo 20 falando das diversas responsabilidades já cobradas lá no Gênesis, quando Deus diz para comermos, que poderíamos comer de todos os frutos, inclusive o fruto da árvore da vida, para viver eternamente, mas não poderíamos comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então já há uma lei, já há um ensino, já há uma regra, e Deus dá ao homem segundo a sua capacidade.
de discernimento, de entendimento, de conhecimento de Deus, de adoração a Deus, de reconhecimento de Deus como Deus criador, Deus sustentador, Deus que estava ali ofertando tudo a seu filho, ao homem criado, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então Deus já deu ali direções ao homem de acordo com a sua capacidade. E isso então vem trazer o juízo, a cobrança, o trono, o tribunal que aqui será montado para que todos sejam julgados. O diabo, a serpente, lá, a antiga serpente, como nós aqui lemos, no versículo de número 2, sendo ali julgado pelo que fala, pelo que seduz, pelo que engana, e sendo condenado. O homem, a mulher, o ser humano, a humanidade sendo julgada. Se amou, se trabalhou bem, se ajudou o próximo, se socorreu o necessitado, o aflito, se ajudou a promover a paz, a misericórdia, o amor, o perdão sobre a terra. Então tudo isso vai entrar no juízo. Seus atos, suas obras, suas atitudes, o que você fez, entra em juízo, porque Deus te deu capacidade para isto, para escolher o bem e praticar o bem, escolher a vida para você, para os seus filhos, para o seu vizinho, para o seu próximo, para a humanidade. E interferir, ajudar nesse processo de crescimento da humanidade, de vida, de felicidade. As pessoas nascem desde criança, buscam a felicidade, buscam o seu lugar na terra, buscam a sua casa, buscam o seu alimento, buscam o amor da sua vida, buscam ser felizes. Deus já criou com este propósito, de haver movimento, haver vida na terra, haver alegria, haver festa na terra. E Deus vai julgar a cada um conforme contribuiu neste procedimento, nesta visão de Deus, aprendendo com Deus, aprendendo com a sua palavra e reinando com Ele, administrando com Ele, buscando o bem, buscando a paz, a vida para todos. Aqui nós temos até um momento em que a palavra de Deus está descrevendo da seguinte forma: elas não tinham adorado o monstro nem a sua imagem, não tinham recebido o seu sinal na terra ou na mão. Nós temos aqui no versículo de número 4 do capítulo 20 de Apocalipse. Então nós vemos aqui que é colocado desde o princípio Deus, a sua palavra, a sua verdade, a luz, o bem, o amor, a vida, a paz, as coisas de Deus, as coisas boas, o conhecimento do bem, para que nós pudéssemos escolher o bem e vivêssemos. Agora, a palavra que está aqui, utilizada nesta Bíblia, que é a versão da Bíblia na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil, nós encontramos aqui a palavra monstro. Então é como aconteceu lá no Gênesis. Como que a mulher, como que o homem vão deixar de dar ouvidos e obedecer a Deus e vão ouvir uma cobra, uma serpente, vão dar ouvido, vão acreditar na serpente. Então eles ali são condenados, eles pecam e são destituídos da glória de Deus. E o pecado promove a separação entre o homem, a mulher, a humanidade e Deus. Ali uma cobra. Lá no deserto, lá no Monte Sinai, quando Moisés foi receber a lei, lá no monte, as tábuas da lei, o povo troca Deus, que abriu o Mar Vermelho, que tirou o povo do Egito, dos Sinais, tudo que aconteceu, trocam por um bezerro de ouro. Eles tornam o bezerro Deus, tornam aquele bezerro melhor do que o Deus que abriu o Mar Vermelho para Israel passar e destruiu o exército de Faraó. Agora, aqui, Apocalipse capítulo 20, está dizendo que muitos na humanidade preferem adorar, é assim que está, elas não tinham adorado o monstro. Então, alguns olharam para o monstro
e recusaram-se a adorar o monstro, com toda a sua maldade, com toda a sua forma monstruosa, que não é Deus, que não ama, que não criou, que não faz o bem, que não deve ser adorado. Então eles se recusaram, foram mortos, perseguidos e mortos, porque se recusaram a adorar o monstro. Mas, ao mesmo tempo, está implícito que muitos adoraram um monstro. Então, mais uma vez, a humanidade tem essa tendência de trocar Deus, a sua palavra, o seu amor, os seus milagres, por algo que aparece de forma inferior, uma cobra, um monstro, e seduz o ser humano, e ele troca a palavra de Deus, as promessas de Deus, por alguma coisa que esse monstro disse, falou, prometeu, e eles preferiram então adorar a besta, o monstro, aqui traduzido nessa versão, e vão ali dar ouvidos a ele e vão então adorar o monstro e a imagem que ele fez, a idolatria de uma imagem ou de um monstro no lugar de Deus. Então, mais uma vez, mostra a tendência do homem a se deixar seduzir por enganos, por vanglória, por concupiscência, por alguém que diz que você merece mais do que Deus está te dando, e a humanidade quer isso. Por isso ela é provada, por isso vem a tribulação, uma sequência de tribulações que vão trazer juízo, porque você tem a capacidade de discernimento dada por Deus para escolher o bem, a vida, a luz, a paz, escolher a Deus, escolher a sua palavra. Então aqueles que não adoraram a besta, que não aceitaram a mentira do monstro, da imagem do monstro, foram mortos, mas foram ressuscitados, voltaram a viver para reinar com Cristo. Então, no milênio, 1000 anos, estarão reinando aqueles que participarem desta primeira ressurreição. E serão felizes, bem-aventurados e abençoados essas pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição, porque já estarão livres da segunda morte, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. E serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então aqui estaremos, os que participarem da primeira ressurreição vão ser sacerdotes de Deus e de Cristo. O sacerdote é aquele que está próximo, se aproxima de Deus, entende a Deus, conversa com Deus, recebe a palavra de Deus para ministrar ao povo, para trabalhar esta palavra com o povo, justamente para indicar o propósito de Deus na criação, na felicidade da humanidade, no bem, a respeito do amor, da paz dentro de casa, da família, entre as nações. Então nós recebemos de Deus essa capacitação do céu para trazer para a terra este ensino, este ministério do grande ensino, do grande ensinador, para trazer este ensino para a humanidade, viver bem, ser feliz, alcançar a paz, alcançar todos os propósitos, os melhores propósitos que vêm de Deus para a humanidade. Então nós seremos estes sacerdotes de Deus e de Cristo e reinaremos com ele. Estaremos juntos, falando, buscando, administrando, consertando os problemas, indicando para a humanidade o caminho certo, o caminho da paz, o caminho da felicidade para todos. Todas as crianças, todos os jovens, todos os homens, todas as mulheres, em todas as nações da terra, porque amamos a todos, porque Deus é amor, Deus ama e nós estamos junto com Deus, somos sacerdotes junto com Deus e Cristo e reinaremos e estamos reinando já com Ele.
E neste contexto, nós vemos aqui que é mencionado: serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, reinaremos com ele, aqui, conforme a interpretação do texto, reinaremos junto com Cristo, junto com o Pai, com o Filho. Mais próximos do Filho, reinaremos com Cristo. Quer dizer, iremos realmente dirigir as coisas na terra, orientar, ensinar, como estamos fazendo aqui neste momento. Então, nós tivemos aqui de Deus esta revelação de que foi mencionado aqui o Pai e o Filho. Nós seremos sacerdotes de Deus e de Cristo, e nós reinaremos com ele. Então, como que nós reinaremos com ele, com Cristo, no reino de Cristo, que o Pai estabelece, passa este reino, esse milênio para Cristo, e nós com ele? Então, como que nós estamos ao lado de Cristo com esta capacitação para sermos sacerdotes, entendermos exatamente a palavra de Deus, a vontade de Deus, temos o conhecimento de Deus e reinarmos e darmos direção. Então, como nós estamos aqui dizendo, foi mencionado aqui o Pai e o Filho. Então, nós perguntaríamos, aqui no texto, onde está o Espírito Santo? Pois haverá o reino, como há ali na palavra do Gênesis, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, aqui nesse texto, há menção direta, clara, objetiva a Deus e Cristo. E nós? E o Espírito Santo? Nós reinaremos com Cristo, tendo a mente de Cristo, tendo discernimento da vontade de Cristo, entendendo a vontade de Deus, porque neste momento o Espírito Santo está aqui presente, ele está dentro de nós, ele habita em nós. Quando somos batizados com o Espírito Santo, ele é derramado na sua plenitude e ele vem morar conosco, vem ficar, habitar. E agora, não somos sozinhos, não somos só nós. Aqui está o Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando eu falo, quando eu penso, quando eu tenho discernimento, quando eu tenho visão, quando eu tenho revelação, quando eu digo que eu posso reinar com Cristo, quando a palavra de Deus me diz isso, que nós reinaremos com ele, quando a palavra de Deus nos diz que seremos sacerdotes de Deus e de Cristo, está aqui presente o Espírito Santo em nós para nos dar esta condição, nos dar este entendimento, nos dar os dons espirituais, os dons da ciência, da revelação, do conhecimento de Deus. Então, o Pai, o Filho e nós com o Espírito Santo de Deus. Então, busque o batismo com o Espírito Santo. Busque a plenitude do Espírito Santo na sua vida, pois irão reinar com Deus, serão sacerdotes de Deus, irão reinar com Cristo. Aqueles que são revestidos do poder de Deus, descerá sobre vós o Espírito Santo, mas recebereis poder, vindo sobre vós o Espírito Santo, e assim sereis minhas testemunhas. Então nós estamos observando no Apocalipse que quando é falado sobre o testemunho de Cristo, a palavra de Cristo, nossa participação como sacerdotes, reinando com Cristo, é sinal de que o dom do Espírito Santo já está em nós, já habita em nós. Ele já nos capacita para sermos testemunhas, agora e em qualquer situação, em qualquer conflito espiritual, no meio da maior batalha espiritual, o Espírito Santo de Deus habitando em você, ele te dá capacidade, sabedoria, entendimento, direção. Ele é o grande ensinador, ele é o grande conselheiro da nossa vida. É o Espírito Santo que completa esta obra e nos leva a estarmos juntos com Deus, entendendo,
compreendendo a mente de Deus, a direção de Deus, o que Deus quer falar para este mundo. Ele fala conosco e nós compreendemos e nós falamos o que Deus tem nos falado, porque o Espírito de Deus discerne as coisas de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e testifica com o nosso espírito a vontade de Deus, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus. Que você busque, como toda a humanidade, como toda a terra, deve buscar a plenitude do Espírito Santo. É Ele que é derramado sobre os homens e mulheres, para nos dar esta condição de estarmos nesta posição que a palavra de Deus nos diz, que nós já temos repetido aqui tantas vezes, e vamos encerrar com essa palavra, que nós somos sacerdotes de Deus e de Cristo, e com Ele reinaremos, porque o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está neste texto, o Espírito Santo está habitando na humanidade. Essa é a sua obra, é ser derramado em nossos corações e estar dentro de nós, escrevendo em nossos corações, agora em tábua de carne, a palavra de Deus, a vontade de Deus, a revelação de Deus, a visão do céu, daquilo que Deus tem para este mundo, para esta terra, nos nossos dias e eternamente. Vamos orar neste momento. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos a Ti nesta hora, Pai, pelo batismo com o Espírito Santo para toda a terra. Ser derramado, Pai, mais uma vez. Continuar sendo derramado o Teu Espírito, pois Jesus venceu a morte, ressuscitou, subiu aos céus, e ali Ele recebeu a coroa da glória e recebeu também esta autoridade e poder para derramar sobre nós o Espírito Santo. Então, vem Espírito Santo, venha sobre nós. Nós somos templo do Espírito Santo, templo onde habita Deus. Venha em nossos corpos, que esta construção do Pai, para que o Espírito Santo tenha condição de habitar em nossos corações, em nossa mente, em toda a nossa vida, trazendo-nos as coisas do céu, as coisas de Deus. Vem Espírito Santo, e ao vir, entrar e habitar em nós, em nosso corpo, que é templo, em nosso coração, que é a tua morada especial, é o local onde nós acolhemos o Espírito Santo e onde Ele está neste momento. Que tudo dentro desta vida, este corpo, seja restaurado, seja curado de toda enfermidade, com o Espírito Santo habitando nesta vida. Essa vida vai nascer de novo e será transformada. Havendo trevas, havendo obra do mal, havendo inspiração maligna, tudo vai sair agora em nome de Jesus, pela presença do Espírito Santo resplandecendo neste corpo, nesta vida, e não vai permanecer nenhuma seta, nada de mal, nada contrário à vontade de Deus nesta vida, nesta mente, neste corpo, neste coração. Pois o Espírito Santo toma posse e toma agora como lugar de habitação a sua vida, o seu corpo, a sua alma. Você é um lugar de bênção, de felicidade, de bem-aventurança. Você é um abençoado por Deus, porque você recebe agora o Espírito Santo para morar junto com você, andar com você, te dirigir em toda a verdade, te guiar na justiça, na verdade, no juízo, para que você seja sempre mais do que vencedor por aquele que te amou. Em nome de Cristo, nós clamamos que esta bênção venha sobre toda a terra, que haja o derramamento, o batismo com o Espírito Santo sobre todas as nações. Nós oramos, ó Deus, ó Pai, em nome de Cristo, porque amamos, Senhor, como Tu amas,
toda a terra, como tu amas e és bom para com toda a humanidade. Nós também oramos porque desejamos a bênção, a vitória, que a tua bondade venha sobre todas as vidas, sobre a terra, nesses dias, neste momento. Nós oramos em nome de Jesus o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.